Você acha que sua dor nas costas vem da idade, do trabalho ou da má postura. Isso não é verdade. A causa mais profunda é o que você carregou dentro de si por anos sem expressar. A coluna se curva quando a vida se curva por muito tempo. Nesta palestra, não estou oferecendo exercícios físicos. Estou guiando você na libertação das emoções armazenadas no corpo. Você verá por que a dor se repete, porque o alívio parece temporário e porque a coluna reage quando sua vida é limitada. Quando isso se torna claro, o corpo não precisa mais gritar. A própria consciência se torna remédio. Não se trata de se consertar. Trata-se de liberar o que nunca teve permissão para se mover. E quando essa liberação acontece, o corpo relaxa naturalmente. Você foi ensinado a suportar, a se manter forte, a se controlar. Desde a infância, as emoções foram julgadas, corrigidas ou ignoradas. Então você aprendeu a se tensionar. Você aprendeu a se conter. Lentamente, essa contenção se tornou sua postura, seu movimento, sua dor. A maioria das pessoas trata a coluna como uma máquina. Mas o corpo não é mecânico. É emocional, inteligente e responde diretamente à quantidade de vida que você se permite sentir. Essa abordagem não luta contra o corpo. Ela escuta. Passo a passo, você verá como as emoções se instalam na coluna, como a repressão se transforma em tensão e porque a verdadeira cura não vem pela força. O medo tensiona a lombar. A tristeza não expressa enfraquece o centro. O controle enrijece o pescoço. A dor não é sua inimiga. Ela é sua guia. Quando você a encontra com consciência, a coluna se suaviza sem esforço. Escute não para se lembrar com a mente, mas para sentir com o corpo. O que você está ouvindo não é novidade. É uma verdade esquecida. Pode parecer simples, mas muda completamente a forma como você vê seu corpo. A maioria das pessoas acredita que a memória reside apenas no cérebro. Elas tentam resolver a dor através do pensamento, da análise, da correção. Mas o corpo tem sua própria inteligência, mais antiga e mais honesta do que o pensamento. A coluna reúne o que você não viveu plenamente. A dor não surge aleatoriamente. Ela surge com um significado. Quando algo dentro de você não teve permissão para se mover ou se completar, o corpo se torna sua linguagem. A coluna vertebral registra isso não como palavras ou imagens, mas como tensão, peso, pressão. Uma emoção vivida plenamente não deixa vestígios. Ela vem, atravessa você e vai embora. Uma emoção interrompida no meio do caminho não desaparece. Sua energia precisa ir para algum lugar. Ela não pode retornar à mente que a rejeitou, então se move para o sistema nervoso, os músculos, a coluna vertebral. Pense na coluna vertebral como o pilar central de uma casa onde as conversas nunca terminam, as lágrimas nunca são derramadas, as verdades nunca são ditas. Se as janelas nunca se abrem, o ar fica pesado. Nada parece errado a princípio, mas respirar se torna difícil. A coluna vertebral retém o que nunca foi arejado. Você pode esquecer uma experiência. Seu corpo não. Você pode dizer que acabou. Sua coluna vertebral diz que ainda está aqui. O medo reprimido se instala nos nervos. A tristeza não expressa enfraquece o âmago. O controle endurece as costas, transformando-as em uma armadura.
A dor não é uma disfunção. É uma mensagem. As tradições ancestrais compreendiam isso. Elas viam a coluna vertebral como a ponte entre a sobrevivência e a consciência. Quando a energia flui livremente, a vida parece leve. Quando está bloqueada, a existência parece pesada. Você não pode lutar contra uma mensagem e esperar clareza. A dor não está te punindo. Ela está te guiando, pedindo para ser reconhecida, não corrigida. Desde cedo, você aprendeu como se comportar, não como sentir. Certas emoções eram permitidas, outras, perigosas. Lágrimas eram sinal de fraqueza. Raiva era errado. O medo precisava ser escondido. A mente aprenda essa lição. O corpo, não. O corpo responde honestamente. O medo tensiona os músculos. A tristeza comprime o peito. A raiva endurece o maxilar e os ombros. Isso é natural. Mas quando as emoções são repetidamente interrompidas, os músculos nunca recebem o sinal para relaxar. Com o tempo, a contração se torna um hábito. Você chama isso de postura. Você chama isso de rigidez. Você chama isso de idade. Mas é passado. Um músculo que se contrai e relaxa retorna à sua maciez. Um músculo que se contrai e nunca relaxa esquece como se abrir. O controle emocional se torna contração muscular. A contração repetida se torna tensão crônica. A tensão crônica se torna dor. A sociedade chama isso de força. Mas cada vez que você obedeceu a essas regras, algo dentro de você se contraiu, não porque você era fraco, mas porque você era sensível. A sensibilidade sem expressão se volta para dentro. O corpo revela sua estratégia emocional. Quem suporta se recolhe. Quem luta se endurece. Quem controla se enrijece. Essas são respostas aprendidas, inscritas nos músculos. Como um rio bloqueado repetidamente, a pressão aumenta até que as margens cedam. O rio não fez nada de errado. Ele só queria fluir. A repressão não se instala uniformemente. O medo reside na região lombar, o medo da sobrevivência, da instabilidade. É por isso que a lombar se tensiona quando a vida parece incerta. A região torácica carrega tristeza e luto não processado, um peso sem motivo aparente. A região cervical e a cervical carregam o controle, a responsabilidade. A necessidade de controlar tudo. Pessoas que carregam o mundo nas costas sentem isso exatamente ali. Esses padrões não são aleatórios. Uma armadura se forma onde a vulnerabilidade era insegura. Os músculos se endurecem onde a suavidade parecia perigosa. Com o tempo, a dor se torna familiar. Você pensa que seu corpo é assim mesmo. Não é. É como a vida o treinou para sobreviver. A cura muitas vezes falha porque o corpo é tratado como um problema a ser resolvido, não como uma mensagem a ser ouvida. A força pode silenciar os sintomas, mas não pode dissolver as causas. Alongar sem lidar com a emoção traz alívio temporário. O corpo relaxa não quando é corrigido, mas quando é compreendido. A tensão é inteligente. Ela se forma para proteção. Quando o corpo se sente visto, ele relaxa por si só. A consciência não luta. Ela permite que o que estava bloqueado se mova novamente. Sentir não machuca. Suprimir, sim. No momento em que uma emoção se completa,
O músculo protetor finalmente pode descansar. A cura falha quando a consciência está ausente. A liberação não é uma ação. É uma consequência. Ela acontece naturalmente na consciência. A consciência é a libertação. Quando você para de tentar se consertar, o corpo se sente seguro. As emoções completam sua jornada e se dissolvem como gelo à luz do sol. A coluna relaxa porque não precisa mais proteger. Sua coluna foi leal. Ela carregou o que você não tinha espaço para sentir. A dor não é punição. É uma experiência inacabada pedindo para se mover. A coluna não precisa de disciplina. Ela precisa de permissão. A coluna também guarda verdades não ditas. Cada vez que você disse sim quando queria dizer não, ficou quando queria ir embora, sorriu quando queria chorar, o corpo se lembrou. A rigidez começa psicologicamente antes de se tornar física. A coluna se adapta ao compromisso interno. A verdade tem movimento. Suppresso cria rigidez. O corpo mostra o que a boca não conseguiu dizer. A proteção um dia te salvou. Mais tarde, ela te aprisiona. A armadura que te ajudou a sobreviver se torna dor quando a vida te pede para viver. A cura não vem de atacar a armadura, mas de restaurar a segurança. A gentileza é essencial. A confiança ensina a coluna que ela não precisa mais se proteger. A coluna também reflete como você vive agora. Cada pequena autotraição envia uma mensagem. Quando a vida se opõe à sua verdade interior, a coluna vertebral compensa. A dor retorna quando a vida não escuta. Cada escolha honesta, cada limite, cada momento de descanso sinaliza segurança para o corpo. A respiração e a coluna vertebral são um só movimento. A suppresso incurta a respiraceo. O respirozo o restrito restringe o energia voitur. O que a respiração não toca fica dormente e tenso. Respirar é permitir. Quando a respiração se aprofunda naturalmente, a emoção se liberta sem esforço. Não force. Permita. A coluna vertebral responde à confiança. A quietude também cura. Não a quietude forçada, mas a quietude de não fugir de si mesmo. Quando você se senta sem tentar melhorar ou consertar, as defesas vêm à tona e se suavizam. Permaneça presente. Deixe a sensação falar. O sistema nervoso se reinicia. A coluna vertebral se lembra da leveza. Agora entenda isso claramente. Seu corpo escuta sua voz interior. Seu sangue carrega seu tom emocional para cada célula. O medo envia um sinal. O amor envia outro. Ninguém lhe ensinou isso, mas seu corpo tem escutado a vida toda. Pensamento se torna química. Química se torna mensagem. O medo libera o estresse. O amor libera a cura. O sangue não distingue imaginação de realidade. Ele ouve o tom. Sussurre medo e o corpo se contrai. Sussurre gentileza e o corpo relaxa. O corpo não ouve palavras altas, mas o sussurro por trás delas. Você pode dizer estou bem, mas se houver medo por baixo, o sangue carrega medo. A consciência revela esse sussurro. A presença muda seu tom. O amor o transforma. Consciência não é esforço. É leveza. Presença é acolher sem julgamento. Amor é o calor que derrete a resistência. Quando você fala com seu corpo com presença e amor, o sangue relaxa,
As células se reorganizam e a cura se torna natural. Você não precisa forçar a mudança. Você precisa ver, permitir e suavizar. Fale com seu corpo como falaria com alguém que você ama. A coluna vertebral nunca foi feita para ser uma armadura. Ela foi feita para ser uma ponte. A liberdade não começa na mente. Ela começa no corpo. E a coluna vertebral é a porta de entrada.